gravando. Então, se você quiser reassistir depois esse encontro, vai ficar gravado. Vou colocar o link no grupo e também para quem faltou, porque às vezes não tinha compromisso hoje, né? Vai poder assistir depois. Tá bom? E aí, Alisson, beleza? Boa noite, professor. Beleza, acabei de chegar do serviço agora. Mas o pai não assiste a live também. Quiser ir jantando, pode ir jantando e ir vendo. Você é de onde? Nossa, eu sou da Bahia. Bahia. Remanso Bahia. Remanso, já ouvi falar. A Rita quer se apresentar, a Rita, pro Alisson, de onde você é? Tudo bem? Eu sou a Rita, né? Eu moro em Mogi das Cruzes, aqui em São Paulo. Já andei lá. É. Trabalhei. Também sou de São Paulo, interior. Minha cidade chama Regente Feijó. Bem pequena. Oi? Regente? Regente Feijó. Não ouvi falar. Ah, é bem desconhecida. Mundialmente desconhecida. Vai passar a ser conhecida através de mim. Isso mesmo. Então vamos lá. Bom, fiz lá aquela votação pra gente falar sobre. Ah lá, chegou mais uma Vera. Por isso que eu queria esperar. Sempre tem alguém que chega depois. Pode esperar. Então vão ser 4 encontros, tá? A princípio. Oi, Vera. Olá, pessoal. Vera, fala. Ó, o Walter também tá lá, ó. Eu invadi vocês, Alisson, Rita, prazer. Tudo bem, Vera? Tudo bem? Fala de onde você é, Vera, pro pessoal te conhecer. Eu sou de Acreúna, Goiás. A Rita é de Mogi das Cruzes, São Paulo. O Alisson é de Remanso, na Bahia. Todo mundo pertinho, hein? Tudo pertinho, cada um num canto. Importante tá todo mundo no Brasil. Verdade. Então vamos lá. Serão 4 encontros que eu tô promovendo com os meus alunos de todos os cursos, de todos os alunos de mentoria também, né? Então, alguns não puderam vir hoje porque já tinham compromisso. Esse encontro vai ser gravado, já está sendo gravado, então quem não veio vai poder assistir depois e quem já viu agora vai ver depois se quiser. Depois eu vou mandar o link exclusivo para cada um, tá? Então, a proposta é a gente fazer esse encontro falando sobre os temas que a gente eleger, que são importantes. O primeiro vai ser letra de música, conteúdo e forma. E eu quero propor aqui um desafio, uma troca também, para a gente fazer os próximos encontros, que é o seguinte. Eu quero analisar aqui de público, né, com todos aqui, a música de vocês. Quero que a gente possa conversar sobre elas aqui. Então, uma letra, ou às vezes já tem uma melodia com uma letra, pode ser qualquer uma das duas coisas. Mas eu quero fazer uma troca. Eu vou fazer essa análise de quem fizer um vídeo para mim, gravar assim de celular ou de qualquer maneira crua mesmo, um vídeo falando sobre o que acha do meu curso, do meu treinamento, da minha aula, do meu modo de ensinar. Um vídeo de depoimento, que eu preciso disso para mostrar para os outros que tem algum valor o que eu faço, que tem conteúdo. Então é um vídeo curto, de 1 minuto no máximo, aí você fala, olha, eu faço o curso com o Murilo, gostei de tal coisa transformou, isso aqui me ajudou muito, antes eu não sabia, agora eu sei. Um vídeo assim, aí você me mandando, você já está liberado para ter sua música analisada aqui, tá? Porque é um trabalho que eu cobro, que eu faço à parte, né? O pessoal sabe disso já. Então, para fazer aqui em vídeo, a gente gastar um tempo assim pensando e ter essa equipe ao redor, porque um vai ajudar a ter uma visão que às vezes nem eu vou conseguir ver. E alguém pode de repente, e se fosse assim? Entendeu? Então a gente vai criar aqui uma central de inteligência de composição, tá? De compositores. Fechado? Vamos. Quem topar o desafio depois, só me mandar o vídeo, tá? E nos próximos encontros a gente vai fazer essa análise em conjunto aí. Beleza? Tá ouvindo, Alisson? A gente não tá escutando. Nós não estamos te ouvindo.
Beleza. Ó, eu vou pedir pra vocês fecharem o microfone por enquanto, pra eu poder falar sem o ruído que às vezes interrompe, né? Ou atrapalha entender. Mas vocês podem escrever no chat qualquer coisa que vocês acharem importante, que não puder esperar. Ou vocês levantam a mãozinha, tem uma mãozinha aí em algum lugar pra poder falar, tá? Ó, eu levantei a mão, ó. Aí você aperta na mãozinha, aí a gente pode interromper a qualquer momento pra conversar. E para escrever, ó. Pode escrever, tem um lugar aí pra escrever. Tô procurando aqui também pra mim, porque eu diminuí a tela. Cadê? Tá escrito chat. Cadê o chat? O meu tá bom. O meu tá bom. Aqui, ó. O meu tá bom. Tem um desenho de conversa. É, duas pessoazinhas, bem no cantinho. No meu, bem no cantinho. O meu tá no canto também. São duas pessoazinhas. Do lado das pessoas. Do lado das pessoas tem um quadradinho de conversa. Ah lá, a Rita mandou oi. Aí é só responder ali onde ela escreveu também. Mas qualquer coisa é só levantar a mão e a gente interrompe pra falar. Ok. Vamos lá. Vamos ser objetivos aqui. Bom, temos alguns problemas que eu encontrei ao longo da minha carreira de compositor e encontro nas pessoas que eu ensino sobre letra de música. E uma delas está ligada ao conteúdo e a outra delas está ligada à forma. Muitas vezes a gente tem uma ideia boa, mas não consegue expressar essa ideia de uma forma legal e que seja musical. Porque nós estamos falando aqui de letra de música e não de poema, certo? Porque o poema, ele não tem que ser fiel à música, ao som. Mas a letra de música tem que ajudar o som. Então os dois têm que andar juntos, tá? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então a gente vai falar de letra de música, conteúdo e forma. A questão do conteúdo, vou começar a falar sobre conteúdo aqui. Ó, é interessante, vocês estão enxergando essa imagem aqui, né? Então, isso aqui está no meu e-book. É interessante que você saiba qual é o objetivo da sua música. Porque eu percebo que muita gente tem a ideia e é uma ideia que acaba ficando vaga e começa a fugir demais de um tema central. Por isso eu coloco que se você tem clareza do que você quer falar naquela música, você tem que ser capaz de resumir em apenas uma frase. Para se alguém te perguntar, por exemplo, né, se alguém encontra você e fala, e aí, do que essa música fala? Aí você tem que conseguir responder em uma frase. Ó, ela fala sobre um casal que se desentendeu e agora o homem está saindo para beber sozinho. Pronto. Você tem que ser capaz de resumir. Se você tem que explicar muito, é porque não está claro nem na sua própria cabeça, às vezes. Então a gente tem que ter essa clareza interna. O que eu quero falar? Para poder ter a clareza de transmitir a mensagem. Então a gente vai analisar daqui a pouco uma letra de música de uma pessoa, que foi uma pessoa que eu trabalhei nessa letra para ela, sem autorização dela, mas ela... eu não vou falar quem é, e ninguém conhece com certeza. E aí eu vou mostrar aqui os erros dela sobre isso. Então você tem que ter certeza do que você está falando naquela música para não ficar vaga demais, abstrata demais. Para isso é interessante que você pesquise sobre o assunto, leia poemas, ouça outras músicas, assista filmes, converse com pessoas, porque elas vão enriquecer você com as histórias delas. Porque senão as suas músicas vão ficar genéricas e vagas demais. Então tem que ter uma meta, tem que ter um objetivo para não ficar genérica e vaga demais. Não basta só a imaginação, é preciso também a pesquisa e agregar a sua própria experiência ou a experiência de outras pessoas. Eu posso falar sobre uma música de traição se eu nunca traí? Pode. É só você conseguir colher das pessoas, das histórias que você ouviu, que você ouve, informação para você colocar isso numa letra sem fugir do objetivo.
Então, a primeira regra aqui, nossa, quantas páginas. A primeira regra que eu diria de importância sobre isso é: mantenha o seu território conceitual. Tá? Você definiu um tema, tem lá um tema. Você precisa girar ao redor dele. Então vamos fazer uma brincadeira aqui. Você vai escrever lá no chat. Eu vou falar um tema e você vai me falar alguma palavra que está ao redor dele, tá? Por exemplo, cozinha. Cozinha. Que palavra está dentro desse território que você considera que tem a ver com cozinha? Mesa, ótimo. Está dentro do território. Isso é uma coisa concreta, né? A Vera, jantar. O jantar, ele tanto pode ser concreto, porque pode ser a comida em si, quanto pode ser o momento do jantar. Isso também é legal, você não precisa só pensar nas coisas materiais, concretas, pegáveis, palpáveis, como um celular, como a comida do jantar. A Rita complementou agora de uma forma mais abstrata. Amigos, porque na cozinha se reúnem os amigos. Então, quando você pega uma letra de alguém que você considera que é uma boa letra, você vai perceber que a pessoa não foge do território que ela se propôs. Ela está ali dentro daquele território. Vou falar outra palavra. Motel. Que palavras giram ao redor desse tema, dessa palavra? Que assunto você poderia lidar ao redor dessa palavra motel? Banheira, banheira do motel. Que mais? Alguma coisa que engate numa questão de história, que traga uma história, quem sabe? Traição, perfeito. Então a gente consegue... Se você vai falar de traição, então você também pode falar de motel. Se você vai falar de traição, você também pode falar de banheira. Porque está tudo dentro, girando ao redor desse tema, desse território. Então tenha clareza de qual é o seu tema e você não fuja do seu território. Ah, mas eu não posso nunca falar alguma outra coisa? Você pode. Você pode, na arte você pode fazer o que você quiser, mas nem tudo convém, porque às vezes não vai ficar bom. Agora, se você for fazer algum atravessado, né, atravessar o tema, como as pessoas chamam de tema transversal, se você for fazer um tema transversal, você pode fazer uma ligação, né? Você pode somar com o seu tema principal. Mas não inventa de colocar muitas coisas transversais. Porque é difícil para o ouvinte compreender muita informação de uma vez só. Entendeu? Então, se você escolher o tema principal, motel, e você quer falar de cozinha, como que você vai fazer essa ligação? Eu não sei, você vai ter que ser muito inteligente ou vai ser muito ruim. Mas é possível, de alguma forma é possível. De repente, né? Se você vai falar de motel e cozinha, eu não sei. O que é que estava comendo nessa cozinha? Não sei quem era o jantar. Mas você vai ter que... Você vai se desdobrar muito para conseguir fazer um negócio desse. E aí você às vezes vai ter um outro problema que vai ser o problema de ser prolixo. Que é falar demais. Não seja prolixo. Não fale demais, não fique repetindo demais. Comer daria, né? Se fosse pra comer. O Alisson falou, agora achei como escrever. Achou como escrever lá no chat, beleza. Então, às vezes se você foge demais ou você quer falar muita coisa de uma vez só, a tendência é você encher linguiça. A tendência é falar mais do que é necessário. Hoje, se você prestar bem atenção, você vai ver que hoje não, desde sempre na realidade, letra de música ela é muito sintética.
Então o seu tema ele precisa ser expressado de uma forma sintética, quer dizer, resumida. Você não é igual um livro que você escreve assim. Abri a porta da geladeira, a luz acendeu, aquela luz amarelada tomou conta de toda a cozinha que estava escura. Era madrugada, às 3 horas da manhã, e eu sentia frio. Eu estava descalço e o piso estava muito gelado. E eu senti falta do meu amor. Aquele amor que eu ouvia ao acordar cedo. E ela sempre vestia aquele pijama rosa para nós dormirmos juntos. E era o meu preferido. Você está vendo como isso aqui é demais? Para uma letra de música, isso é muita informação. Muita informação desnecessária. A gente precisa resumir. Então, por exemplo, essa mesma historinha que eu acabei de inventar. Eu levantei às 3 da manhã e percebi a sua ausência na cama. Mais uma vez eu senti falta de te encontrar ao acordar. Ainda sinto a falta de ver você vestida naquele pijama rosa. Então você resume, você tira os detalhes. Você precisa colocar os detalhes que forem importantes para a letra. Não precisa ter detalhes a mais. Acho que uma boa letra, vou até colocar aqui separado, uma boa letra é aquela que já não tem mais o que tirar dela. Quando você tirou, sabe, o Michelangelo, acho que fazia esculturas em pedra, né? Ele tem uma frase que diz assim: como que você faz uma escultura tão realista? Como você pega uma pedra que não é nada e faz um cavalo? Ele falava assim: eu pego a pedra e tiro tudo que não é cavalo. Ou seja, ele vai tirando pelas arestas, vai tirando por fora. Então, se você sabe o que você quer fazer, se você quer fazer um cavalo, se o seu tema central é falar sobre auto-amor, por exemplo, você tem que tirar tudo que não tem a ver com isso. Não, isso aqui não. E isso é difícil pra gente que é criativo, porque a gente quer falar de tudo de uma vez só. Às vezes a gente tem mais ideias do que a música precisa. A maior dificuldade é tirar. Então, na hora que você falar assim, não tem mais o que tirar, ela está bem resumida, então, provavelmente você foi muito sintético, provavelmente você foi direto na veia. Tá? Então, vamos ver que tipos de conteúdo você pode acrescentar para trazer mais valor para essa letra, sem precisar encher linguiça. Tá? Então, aqui, ó, no meu e-book, eu tenho esse assunto aqui. Primeiro, antes de passar para esse próximo passo, eu quero abrir aqui. Alguém quer comentar alguma coisa? Agora seria a hora, antes de a gente passar para o próximo passo. Não? Ok. Então vamos lá. Bom, você pode e deve acrescentar cenas. O que são cenas? Cenas são imagens em movimento. Tem uma música do Luan Santana que fala assim: abaixei o vidro do carro e te olhei. Então isso é uma cena. Você consegue visualizar a pessoa abaixando o vidro do carro e olhando. Certo? Entrei em casa e vi 2 taças de vinho. Você consegue imaginar, visualizar essa cena. Você entrando e vendo 2 taças de vinho. Nossas brincadeiras ao entardecer, como na música Meu Abrigo, do grupo Melim. Você consegue visualizar as pessoas brincando. Pode ser criança, pode ser adulto. Que mais? Que outra música teria, né? Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora. Você consegue visualizar, é uma cena. Escrevo-te esta carta
Tananana, meu amor. Você consegue imaginar a pessoa escrevendo a carta. Então isso são cenas que é importante para você criar conexão com a pessoa que está ouvindo a letra. E para você poder expressar o seu tema sem falar do tema. Veja bem, eu vou repetir isso porque isso daqui é uma coisa que é muito importante, mas pode parecer banal. A gente tem que falar do tema sem falar do tema. Você não precisa começar a sua música, se o tema for traição, você não precisa começar a sua música assim. Fui traído. Não. Não, obviamente, você não vai fazer isso. Você precisa falar do tema sem falar do tema. Sua música é sobre o amor. Você não precisa começar falando esta música é sobre o amor. Ou então, estou apaixonado. Não. Tem várias maneiras de falar sobre o amor, de expressar o amor sem falar do amor. Por exemplo, essa música Meu Abrigo. O próprio título já ajuda você a pensar qual é o tema. É sobre alguém que é abrigo para outra pessoa, né? Nossas brincadeiras ao entardecer. Não reflete um abrigo? Ai, que gostoso, né? Eu e você. Você é meu abrigo. Quando a gente está brincando ao entardecer. Então você fala do tema sem precisar ficar usando toda hora aquilo. Então por isso que a gente usa essas outras técnicas, essas outras ferramentas. Usar uma cena. Então eu abri a janela e olhei para a lua. É uma cena. Você consegue imaginar. Então tudo que você puder imaginar um movimento de imagens é uma cena. Certo? Reflexões. Não, só que se você só colocar cenas que são baseadas em coisas concretas, como vocês colocaram ali da cozinha, tinha a mesa, tinha o jantar, coisas concretas, é preciso também colocar reflexões para você poder... Reflexões não precisa ser só pergunta, não é pergunta. Reflexão é como está acontecendo aquilo dentro da pessoa. Qual é o sentimento que ela está tendo naquele momento. Então, nesse momento em que nossas brincadeiras acontecem ao entardecer, eu percebo, então eu reflito comigo mesmo, e ao mesmo tempo estou escrevendo isso, né? Que rir à toa é bom demais. O meu melhor lugar sempre é você. Não é necessariamente uma reflexão, não é necessariamente uma pergunta, tá? Não é uma dúvida, pode ser uma afirmação, mas ela se refere à forma como você está analisando o sentimento. Por exemplo, vamos criar nossos próprios exemplos, já que nós somos criativos. Alguém escreve uma cena aí, que eu não tenha falado. Alguém escreve uma cena e alguém na sequência escreve uma reflexão para ela. Pode surgir mais de uma cena, pode surgir mais de uma reflexão, não tem problema. Mulher beijando um homem é uma cena. Agora, a reflexão ela pode levar essa cena para várias interpretações. Olha que interessante. Uma mulher beijando um homem pode ser um casal de namorados, pode ser um casal de marido e mulher, pode ser uma mulher casada beijando um homem solteiro, pode ser um homem solteiro, um homem casado beijando uma mulher solteira, ou seja, traindo. Pode ser que os dois sejam casados. Vai depender dessa reflexão, entendeu? Vai depender de qual é o sentimento que alguém vai falar na sequência disso. Aí a gente vai ver que história vai rolar aí. A gente não sabe aqui qual é o local que eles estão. Traição. Então, aí aqui a gente tem uma reflexão, só que aí precisaria desenvolver isso numa frase, né? Alguém conseguiu pensar em uma frase que represente qual é o sentimento de um dos dois? Ou da mulher ou do homem? A Rita. Na raiva, quebrei o porta-retrato da nossa foto. Pode ser até que
olha só, pode ser até que a mulher beijando o homem era a foto. Era a própria foto. Então, para você ver como que uma cena sozinha, ela não necessariamente representa tudo. Ela representa uma parte. Tem cenas que falam por si só e são ótimas também, né? Se tivesse nessa cena colocado tirei minha aliança para beijar esta mulher, por exemplo, automaticamente você já entende que esse cara está traindo. Não precisa ser dito mais nada. E isso é legal pra caramba, porque você não precisa usar a palavra traição. Quem ouviu entende e se identifica. Por que as pessoas se identificam? Porque elas se vê naquela cena. Por que a gente gosta de assistir filme? Porque a gente se vê nos personagens. Então você precisa ser capaz de fazer a pessoa se ver no personagem da história que você está contando. Ou mesmo que não seja uma história especificamente, né? A história na música não é aquela história de um livro, de um filme com começo, meio e fim, mas tem ali algo que está sendo dito, uma mensagem. A pessoa precisa se ver. Até eu vejo um erro que muita gente que faz música gospel tem, é esquecer de fazer o público se ver naquela história. Porque se você só coloca assim, Deus eu te louvo, você ficou só na reflexão. Quer colocar uma cena para fortalecer isso? Para a pessoa se ver na realidade? Deus, eu te louvo a cada minuto, mesmo quando eu perco tudo, mesmo eu não tendo dinheiro nem para comprar o meu pão. Aí você tem uma cena, porque antes era só uma reflexão, e a reflexão ela é abstrata demais. Você não consegue pegar e imaginar, porque ou então poderia ser assim, Deus eu te louvo, de joelhos e mãos coladas. Então você consegue imaginar a pessoa ajoelhada e com as mãos juntas. Deus eu te louvo aqui de pé embaixo dessa árvore. Então você consegue imaginar. Então, se você não consegue mexer com a imaginação da pessoa, e é isso que o pessoal na internet chama de gatilho, dificilmente você conecta com as pessoas. Porque você precisa conseguir tocar lá, tanto no sentimento quanto na imaginação, para ela te acompanhar na história. Então você quer falar... enfim... Não quero ser repetitivo. Vamos passar para o próximo ponto. Esse ponto aqui é o das relações, é muito interessante, muito importante também. Eu acho que uma letra boa ela tem um equilíbrio desses fatores, tá? Uma letra boa ela tem um equilíbrio desses 3 fatores aqui e de outros que a gente vai ver ainda. Não precisa ter todos, mas ela tem um equilíbrio. Porque se você só tem cenas, pode ficar enjoativo. Se você só tem reflexões, fica abstrato demais, impalpável demais. Então é legal você conseguir trazer um pouquinho de cada coisa. As relações quer dizer o seguinte: uma coisa é eu falar de assim. Vamos pensar um tema diferenciado. Eu peguei meu carro, saí dirigindo por essa estrada sem fim. Pensei como a vida passa rápido e eu não tenho aproveitado o meu tempo. Até aqui eu fiz uma cena e fiz uma reflexão. Para quem está me ouvindo, só existe eu até agora. Não existe a Rita, não existe o Alisson, não existe a Vera, só existe o Murilo. Agora, se eu faço essa mesma história, peguei meu carro e saí nessa estrada sem fim. Pensei como a vida passa rápido, eu não estou aproveitando o meu tempo. Gostaria de ter você mais vezes ao meu lado. Agora eu coloquei uma relação. Antes eu não tinha relação com ninguém. Antes era eu comigo mesmo. Quando você coloca uma relação, as pessoas se enxergam, porque ninguém vive sozinho para fazer nada praticamente.
e as pessoas se enxergam. Ah, mas a minha música não é sobre ter alguém, não é sobre um casal. Ok, essa relação ela pode ser uma relação com Deus, com a natureza. Mas é legal que de algum modo traga essa relação. Pode ser assim, como é na música Meu Abrigo, você é a razão da minha felicidade. Essas relações, relacionamento vai vir com a palavra você, com a palavra nós, certo? Então, eu vou colocar aqui um refrãozinho, como se fosse um refrão, e alguém tem que complementar com uma relação. Tem que complementar com uma relação, seja como for. Abri a porta e deixei o sol entrar. E agora, como você faz isso se tornar menos só é uma cena? Poderia ter uma reflexão, mas eu estou pedindo agora uma relação. Como você poderia tornar isso algo que se rela em alguém, que se conecta com alguém? Vamos exercitar o cérebro, vai fritar a cabeça hoje. Repete, por favor, Murilo. Qual parte? A frase é: abri a porta e deixei o sol entrar. O Alisson tá lá, é difícil, hein? Então a gente vai exercitar pra gente tornar isso mais fácil. Eu abri a porta e deixei o sol entrar. Como eu coloco... Aí eu lembro que eu falei que relação ela vem muitas vezes com a palavra você, com a palavra nós, com a palavra tu. Quando você coloca alguém nessa história. Vamos lá. A Rita colocou. Então fica assim: abri a porta e deixei o sol entrar. Eu, sozinha, pensei em nós. Então colocou ela e mais alguém. Porque esse abrir a porta e deixei o sol entrar pode ser tantas coisas, você pode ser vários personagens aí nessa história. Agora ela levou isso para um caminho. Eu estava sozinha e pensei em nós. Ou seja, ela estava sozinha, abrindo a porta. Ela não estava com alguém. Quer dizer que talvez ela está com saudade dessa pessoa. É um sentimento bom. E aí teria que vir complementar essa situação, tá? A Vera está escrevendo alguma coisa? Se tiver, a gente espera, porque se tiver mais ideias não tem problema, pode mandar. Acho que a Vera está escrevendo. Enquanto isso eu vou colocando o resumo aqui no outro documento. Ah lá. Abri a porta e deixei o sol entrar, quando lembrei do nosso encontro. Perfeito. Então isso é uma relação. Vocês estão captando qual é a ideia. E por fim, para hoje, sobre essa parte aqui, é imagens. Imagens são fotos, são como fotografias. Nessa música do Arnaldo Antunes, por exemplo, ele cria uma imagem na sua cabeça, ó. As árvores ficam paradas, uma a uma, enfileiradas na alameda. Ele não falou uma cena porque isso não gera um movimento, mas ele descreveu uma imagem como se fosse uma foto. As árvores paradas enfileiradas uma a uma na alameda, na rua, na avenida. Então você tanto pode brincar com cenas quanto com imagens que são estáticas, certo? Deixa eu copiar isso aqui daqui para cá.
Então vamos fazer a imagem agora. Qual seria a ideias de imagens que eu vou dar esses exemplos, né? Você poderia, por exemplo, falar assim: na fachada daquele bar está escrito. Como é que tem um bar aqui? Futebol. Na fachada daquele bar está escrito futebol. É uma imagem, não é uma cena. Aí poderia ser assim, a piada é: o cara fala que tá no futebol. Eu tô no futebol, mas o futebol é o bar. Então, na fachada daquele bar está escrito futebol. É uma cena? Não, porque não é movimento, é uma foto. Eu estou descrevendo uma foto. Outro exemplo. Um fio de cabelo no meu paletó. É uma foto. Não é uma imagem. O fio de cabelo não está se mexendo. É uma foto. Então você veja como as boas músicas e músicas que têm força e poder na memória da gente, elas têm essas coisas. Então, um fio de cabelo no meu paletó é uma foto. É uma imagem parada. Que mais? Que outra imagem poderia ter? Fala aí alguém uma outra imagem. Escreve aí uma imagem alguém. Alisson, bora lá, vamos queimar uns neurônios. Imagina que você saiu na rua e viu um negócio. Você viu esse negócio e você tem que me contar: Murilo, eu vi. E isso vai ser a imagem, entendeu? Imagina que você está conversando com alguém. Isso ajuda a gente a pensar essas coisas. Você tem que me contar o que você viu. O que você viu era algo parado, não era uma cena, então era algo parado. Você viu o quê? Se fosse um cachorro mijando no poste, é uma cena. Mas de repente você estava andando na rua e você viu, sabe o quê? Aqueles papéis colados no poste escrito assim: traga o seu amor de volta. Então, como você colocaria isso numa letra de música? É uma imagem que você tem que conseguir traduzir isso para o público. Então, assim, no poste estava escrito: traga o seu amor de volta em 5 dias. É uma imagem. Que mais? Vamos lá. Eu acho que esse da imagem talvez seja o mais difícil, né? O que vocês acham? Escreve aí pra mim uma imagem. Eu não vou fechar muito o tema pra não ficar difícil. Ah lá. No caderno escrevi te amo. É uma cena que quase é uma imagem. Depende do contexto geral. Poderia ser uma imagem ou uma cena. Porque tanto é possível imaginar a pessoa escrevendo naquele momento, quanto ele já pode ter escrito faz tempo. Então, acho que a sua ideia está indo num caminho bom. Você conseguiu chegar ali entre uma cena e uma imagem. O que mais? A taça tinha marca de batom. É uma imagem. É uma foto. Porque não tem como isso estar em movimento. Certo? Perfeito. Só falta a Rita. Nessa foto você está linda. Nessa foto você está linda é uma reflexão. É uma conclusão de um sentimento ao olhar a foto. Mas tudo isso daria para estar dentro de uma letra. Então, nessa foto você está linda. Se você tivesse descrito a foto, você estaria escrevendo uma imagem. Mas você está fora da foto e você está falando sobre ela.
Então é uma reflexão. Eu achei que nessa foto você está linda. É a minha conclusão ao ver essa foto. Agora, se eu falo assim, naquela foto em que você está de vestido vermelho, é uma imagem, porque é uma coisa parada. Você imagina a foto em que a pessoa está de vestido vermelho. Você estava linda. Então você consegue colocar uma imagem, na sequência uma reflexão sobre ela. Naquela foto em que você estava de vestido vermelho, você era a mais linda. Vem a imagem, na sequência uma reflexão sobre aquela imagem. Tudo conectado. O Alisson, caramba, professor, preciso treinar muito isso. A gente vai treinar, vamos treinando. Sabe que quando a gente se desperta para essas coisas, a gente começa a ficar prestando atenção. E é por isso que às vezes a gente não está habituado. Quando você andar na rua agora, você vai ficar pensando, como eu poderia falar isso? Você viu uma pessoa no ponto de ônibus, como você falaria isso? Em uma cena ou uma imagem? Sentado no banco de ônibus estava você. Sentado na parada de ônibus. Tá lá. É uma imagem dessa pessoa sentada lá. Vi um velhinho sentado no banco da praça. É uma imagem estática. A pessoa tá lá, você visualiza uma foto daquilo. Uma foto. Lembra da foto. Como estaria isso numa foto? Ah lá, Rita. Na grama toda molhada de orvalho. Perfeito. Você visualiza a grama molhada de orvalho. Não tem movimento que gera uma cena. Agora, na grama toda molhada de orvalho, eu passei correndo. Escorreguei e caí de bunda. É uma cena. Antes era só um pedaço de imagem. Vera, a cama tá fria. Além de ser uma imagem, a cama é uma imagem, mas o tá fria já é uma reflexão sobre a imagem. Porque o tá fria não é possível pegar. Não sairia na foto uma cama fria. Então esse é o parâmetro. Sairia na foto a cama fria? Não. Então é uma reflexão. A cama é a imagem e a tá fria é a reflexão sobre a imagem. De uma forma bem pequena ali. A cama, imagem, tá fria, uma reflexão sobre ela. A cama está suja, é uma imagem. Aí você começa, que nojeira, uma cama suja, você consegue imaginar uma cama suja. A cama estava toda manchada, não quero nem falar do que. Então você... Por exemplo, isso que eu acabei de falar, é uma imagem. A cama estava toda manchada. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu já foi o quê? Uma reflexão. Foi um... Como eu me sinto a partir daquela imagem. Certo? Então eu vou dar uma tarefa de 5 minutos para vocês. 5 minutinhos. Tá? Que vai ser o seguinte. Eu vou dar um tema muito simples. Você tem que escrever uma cena, uma reflexão, uma relação e uma imagem. Você vai escrever aí e vai me falar depois no vídeo. Não precisa escrever aqui no chat. Senão vai ficar confuso. Um vai escrever em cima do outro, vai virar uma confusão danada. Murilo, tem dificuldades. Escreve pra mim, dá? Como pra você escrever? Tudo que você pediu. Você vai ditar pra mim e eu escrevo? Ou no chat mesmo, porque eu não sei nem, eu esqueço, né, as frases que você vai falar agora. Ah, entendi. Então eu vou escrever. A lição de casa. Claro. Sem problema. Vou colocar aqui, ó, cena. Vou colocar no chat. Reflexão ou reflexões, né? Relações e imagens. Eu achava que o Google Meet não tinha limite de tempo de reunião, né? Acabei de ser avisado que tem só mais 10 minutos. Mas depois, se acabar, eu mando o link para vocês lá para entrar de novo, tá? Consegue ver aí, Rita? Cena, reflexões, relações e imagens. Tá? É um exemplinho de cada. Só para a gente exercitar um pouquinho. O tema vai ser
Deixa eu pensar para que não seja difícil, mas também não seja simplista, né? Fugindo desse lugar. Então o tema, fugindo desse lugar. Cada um pode levar esse tema para onde quiser, vai depender da cena, da reflexão, da relação e da imagem. Não precisa ser nessa ordem, tá? Pode ser do jeito que você quiser, é como se fosse um rascunho, tá? É um rascunho. Não tem certo e errado. Nós vamos analisar pra gente evoluir juntos. Vou dar um tempinho pra você aí. Fica à vontade pra... Faz o seguinte, já que a reunião tá pra acabar o tempo, eu vou reabrir ela, pode ser? Enquanto eu reabro... A Rita tá copiando aí, né, Rita? Eu vou tirar uma foto dessa Tá. coisa aqui. Beleza. Pronto, aí eu consigo pensar. Ótimo. Então tá. Aí então eu já mando o link pra vocês. Tá bom.